Bom, pessoal, então nós vamos começar o trabalho sobre as plantas, nos concentrando nas partes que as plantas vão ter. Então, nós vamos fazer dois momentos. Esse primeiro para as partes vegetativas, né, que são as partes que mantêm a planta viva, e teremos um segundo momento para falar das partes reprodutivas também. Então, o que seria essa divisão por partes vegetativas e reprodutivas? Nós vamos chamar de partes vegetativas as partes que têm como tarefa manter a planta viva. No caso, são a raiz, caule e folha. Cada uma dessas três partes tem tarefas específicas e o conjunto das tarefas, o trabalho em equipe que elas realizam, vão ter como objetivo final manter a planta viva, manter a planta existindo. As outras partes, né, que nós chamamos de partes reprodutivas, não vão estar associadas a manter a planta viva, e sim a dar origem a novas plantas. Por isso são partes reprodutivas, que no caso vai ser flor, fruto e semente. Mas elas vão ficar para um outro vídeo, para um outro momento. Hoje nós vamos nos concentrar, como eu disse antes, nas partes vegetativas. A raiz, ela é a primeira parte vegetativa que nós vamos trabalhar. A raiz, normalmente tem duas funções. Elas prendem a planta no solo, então a raiz tem essa tarefa de prender a planta na superfície onde a planta se desenvolveu. Normalmente é no solo, porque a maioria das plantas são terrestres, estão fixas no solo. Mas também existem plantas que se desenvolvem na água, então a raiz vai ter esse trabalho de apoio da planta na água. E ainda existem as plantas que crescem sobre outras plantas. Então, a raiz também vai ter essa tarefa de prender a planta sobre as outras plantas. É o caso de orquídeas e bromélias que se desenvolvem em cima de outras plantas. Seja onde for que a planta se desenvolver, a raiz vai ter essa importante tarefa de manter a planta naquele lugar. Um destaque só para a água, porque como a água é uma superfície líquida, né, na verdade é uma estrutura líquida, então a raiz não vai ter como fixar a planta na água, mas ela vai servir como um ponto de apoio, de equilíbrio, para que a planta se mantenha na posição correta. Então, essa primeira tarefa, essa primeira função da raiz é muito clara, muito simples de entender. A segunda função muito importante das raízes é de absorver água e sais minerais. As plantas precisam de uma série de sais minerais que são essenciais para elas e que elas buscam isso no solo ou em outro lugar que ela tenha se desenvolvido. Aqui no exemplo nós estamos usando tem o solo como superfície de apoio. Então, no solo, né, o solo vai fornecer esses minerais juntamente com a água. E a raiz vai ser a parte responsável por conseguir esses minerais e essa água. A raiz é a única parte da planta que tem essa capacidade de buscar a água, né, de conseguir a água para o vegetal. Quando você vai regar uma planta, você molha as folhas, você molha o caule, molha os frutos, flores, está só desperdiçando água. A parte da planta que consegue absorver água é somente a raiz. Então a água tem que chegar na raiz da planta. Aproveitando aqui a imagem, por mais que o formato da raiz mude, o tamanho da raiz mude, toda raiz de planta sempre vai ter as mesmas regiões. Tem aqui o que nós chamamos de região de ramificação, que é o ponto onde brotam novas raízes, e esse ponto aqui é o ponto de fixação da planta no solo. Então é esse pedaço da raiz que cuida da primeira tarefa aqui, de prender a planta no solo. Abaixo dela tem o que nós chamamos de zona pilosa, que ao invés de ter esses brotos de raízes, elas vão ter como se fossem fiapos, filetes. E são esses filetes que vão capturar água. São esses filetes que conseguem sugar a água no solo. Os pelinhos mesmo que conseguem absorver a água. Então essa parte da raiz cuida da segunda função, de absorver água e junto com a água os sais minerais. As outras regiões, né, de crescimento e a coifa são pontos onde a raiz está crescendo ainda, é uma raiz jovem que está se desenvolvendo. Então, com o passar do tempo, de que a raiz vai crescendo, essa região que aqui está como zona pilosa, esses pontos, né, de ramificação vão engrossando e se transformam em uma zona de ramificação. Então aumenta o tamanho da zona de ramificação. E aqui na zona de crescimento vão surgindo os pelinhos e ela vai se transformar na zona pilosa. E à medida que a raiz vai crescendo, a coifa vai ficando cada vez mais para o fundo, mas aí vai se mantendo sempre as mesmas regiões. Né? Então vai surgindo uma zona de crescimento, e o que hoje é zona de crescimento vira zona pilosa, o que hoje é zona pilosa vira zona de ramificação.
O que está indicado aqui como colo é o ponto de ligação entre a raiz e o caule, é a emenda das duas partes mesmo. Aqui nós temos tipos de raízes, né? Então as plantas podem ter raízes em formatos diferentes, por mais que elas conservem as mesmas funções, o formato pode ser diferente. Existem plantas que têm, nós chamamos de raiz axial, né, que é um tipo de raiz que tem uma raiz principal e dela brotam outras raízes secundárias. E também tem o modelo de raiz fasciculada, ou raiz de cabeleira, que no caso são várias raízes do mesmo tamanho, com o mesmo nível de importância, não tem uma raiz principal e dela brotando outras. Esses dois modelos existem na maioria das plantas. Em todas as plantas vai ter um ou outro modelo. Mas existem raízes que têm funções especiais. Então, além de realizar a absorção da água e dos sais minerais e fixação da planta, tem raiz que serve como reserva de nutrientes, como é o caso da mandioca, do nabo, da beterraba, da cenoura, da batata doce, entre outros, né, o rabanete também. E então nessas plantas, além de toda a tarefa da raiz, elas ainda armazenam nutrientes que a planta utiliza em um outro momento da vida. E existem as raízes que são aéreas, né, que crescem para o lado de fora do solo. Normalmente a raiz fica presa no solo, né, fica enterrada no solo. No caso aqui tem raiz que fica para o lado de fora para aumentar a sustentação da planta, para que a planta fique mais apoiada, fique melhor organizada no ambiente onde ela está. Plantas que vivem em solos muito movediços, né, como plantas de mangue, têm essas raízes aéreas para poder facilitar a ocupação, o preenchimento do solo, o espaço que ela vai ocupar, para que ela não caia, não perca o equilíbrio. Não tem a imagem aqui, mas existem plantas que têm raízes aéreas, né, fora da terra, como por exemplo as plantas que crescem sobre outras plantas, né, em orquídeas isso é muito comum. E nessas plantas, as raízes têm a capacidade de realizar fotossíntese também. Por serem verdes, elas têm clorofila, então elas conseguem realizar a fotossíntese. Então é uma outra tarefa que algumas raízes podem realizar. Não é muito comum, mas é possível. A segunda parte vegetativa que nós vamos ver é a folha. No caso, as folhas, né? Normalmente a planta tem muitas folhas. Folhas têm três tarefas muito importantes, que são a fotossíntese, né? Realizar a fotossíntese, que é um processo que a planta realiza com o objetivo de produzir açúcares, né? que vão servir como alimento para a planta, e também produzir o gás oxigênio. E produzir esses dois materiais a partir de água, gás carbônico e luz. Então, a planta vai tirar do ambiente esses recursos, né, água, gás carbônico e a luz, é claro, pode vir do sol ou de uma lâmpada, e vai combinar esses três recursos para produzir o alimento que ela precisa e o oxigênio para a respiração. E graças a esse processo, né, existe gás oxigênio para nós respirarmos, porque os seres vivos que fazem fotossíntese, eles não gastam todo o oxigênio que eles produzem. Então o excedente eles jogam fora e esse excedente a gente usa como, né, recurso para a nossa respiração. Além da fotossíntese, a folha realiza as trocas gasosas. Então, o que seria troca gasosa? É trocar um gás por outro. É absorver o gás carbônico, que a planta precisa para fazer a fotossíntese, e eliminar o oxigênio, que foi produzido e que está em excesso, né, que não vai ser utilizado pela planta. O excedente ela libera. Tudo isso ocorre nas folhas, mais especificamente nessa região da folha chamada de limbo. Na parte de trás da folha, a parte que fica para baixo, né, nessa parte aqui de cima é a que recebe a luz. A parte voltada para baixo tem uma série de buraquinhos chamados de estômatos. E é por esses buraquinhos que o oxigênio e o gás carbônico passam. Além do oxigênio e gás carbônico, por esses estômatos também passa o vapor de água, porque a terceira tarefa da planta é realizar a transpiração. Então, ao transpirar, ela joga fora a água, e essa água, esse vapor de água que está eliminado, serve tanto para resfriar a planta, assim como acontece no nosso corpo quando nós transpiramos, como também para forçar a raiz a absorver mais água, porque às vezes a planta está com bastante água, mas está faltando algum tipo de minério, algum tipo de mineral, né, algum sal mineral que está presente no solo. E aí a folha joga a água dela fora para puxar mais água do caule e, por consequência, o caule puxar mais água da raiz, forçando a raiz a absorver mais água do solo. E junto com essa água que está entrando na raiz, vai vir mais dos sais minerais.
que vai repor o estoque que a planta está precisando. Então, a folha tem também essa tarefa, né, de fazer o controle de água e de minerais na planta, né, forçar a planta a conseguir mais água para poder repor esses minerais que podem estar faltando. Então, normalmente as folhas vão ter essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Por mais que o formato mude, nós temos, né, a folha fixa ao caule por um pecíolo, né, por um talinho que prende aquela parte mais verdinha da folha, que é o limbo, que é onde ocorrem as tarefas que a planta realiza. E próximo, né, no encaixe desse talinho no caule, tem a bainha, que pode estar só de um lado, só do outro, ou dos dois lados, que era a região que protegia o pontinho de onde a folha germinou. Depois que a folha cresceu, né, e se desenvolveu, a bainha fica aqui meio que ocupando espaço apenas. E aí, assim como existiam tipos diferentes de raízes, nós também temos tipos diferentes de folhas, né? Temos folhas que tem uma nervura principal e dela brotando, né, outras nervuras. Nervuras são essas linhas que passam pela folha por onde a água chega até a folha, por onde os nutrientes que a folha fabricou são devolvidos ao caule para que ele espalhe pela planta. Então tem planta com esse padrão de nervura, né, com uma principal e outras nervuras menores brotando dela. E também plantas que têm nervuras paralelas, né, nervuras que ficam um do lado da outra sem ramificação, sem emendar uma na outra. E tem uma correlação entre o tipo de raiz e tipo de folha. As plantas que têm aquela raiz axial, tem uma raiz principal e outras brotando dela, vão ter esse padrão de folha, né, com uma nervura principal e outras nervuras brotando dela também. Enquanto as plantas que têm raízes fasciculadas, né, que são várias raízes com o mesmo nível de importância, vai ter esse padrão de folha, com as nervuras paralelas. Bom, e aí a última parte que nós vamos ver é o caule. O caule tem essa função de ligar as raízes às folhas, porque para as folhas realizarem a tarefa, né, da fotossíntese, elas precisam de água. Só que quem consegue água para a planta é a raiz. E para a raiz se manter viva conseguindo essa água, ela precisa de nutrientes. Só que quem fabrica nutrientes são as folhas. Então o caule ele faz essa conexão fornecendo o que essas outras partes precisam. Ele transporta a água da raiz para a folha e transporta os nutrientes da folha para a raiz. Outra tarefa importante do caule é que ele sustenta a parte aérea da planta. Então todas essas partes que ficam acima do solo, elas surgem do caule, né? Elas brotam do caule. Então o caule tem essa tarefa de sustentar essas partes e dar origem a elas também. Porque o caule ele tem regiões especiais, chamadas de gemas, que é de onde brotam as folhas, as flores e em seguida os frutos vão se manter naquele lugar, né? Então essas regiões especiais, são chamadas de gemas, são as regiões da onde brotam, né, essas partes aéreas. Então as folhas surgem a partir do caule, se desenvolvem a partir de pontos especiais do caule, chamados de gema. A gema apical dá o crescimento primário para a planta, né, faz a planta crescer para cima. À medida que ela vai crescendo para cima, na lateral do caule existem outras gemas, são gemas laterais, que é de onde vão brotar as folhas. Dependendo do tipo de caule, podem brotar galhos, né, ramos que vão virar galhos, e assim sucessivamente. E aí, assim como tínhamos tipos de raiz de folha, também temos tipos de caule, né? Os tipos de caule são muito variados. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de caules terrestres, né? O tronco, nós encontramos nas árvores, de um modo geral. O estipe, que nós encontramos nas palmeiras e coqueiros. E o culmo, que nós encontramos na cana-de-açúcar, no bambu e em outras gramíneas, né? O milho, a grama, o capim, ele vai ter esse tipo de caule. O último caule terrestre que apareceu aqui é a haste, né, que é o caule dessas plantinhas verdinhas, pequenininhas. É um caule mais flexível, né, e de plantas menores. Não atinge um tamanho muito grande, como o tronco ou o estipe. Os outros são caules subterrâneos. Existem caules que ficam embaixo da terra. É o caso dos tubérculos, que são caules que armazenam nutrientes. Assim como tínhamos raízes tuberosas, nós temos tubérculos também, que são caules que armazenam nutrientes. O exemplo mais comum é o da batata, a batata inglesa comum. Tem o rizoma, que é um tipo de caule subterrâneo comum nas samambaias e também nas bananeiras, que é um caule que cresce por baixo do solo e dele brotam estruturas que vão ser a parte aérea da planta.
Então, quando você vê uma bananeira plantada, normalmente onde você planta uma bananeira, brotam outras bananeiras depois. Porque o caule subterrâneo delas, né, o rizoma, dele vão brotando as novas bananeiras. O mesmo vale para samambaias. Então, à medida que esse caule vai crescendo, os brotos vão surgindo, né, com aquelas folhas vistosas que a samambaia tem. E o último modelo de caule aqui, o bulbo, que tem uma função semelhante à do tubérculo, só que a estrutura interna dele é diferente. O tubérculo ele é uniforme, né? Ele é compacto, não tem divisões internas. O bulbo não, ele tem divisões em camadas. Então, quando a gente corta uma cebola, nós conseguimos ver aquelas camadas, são camadas que armazenaram nutrientes, e aquele conjunto todo daquelas camadas formam um bulbo, que é um tipo de caule subterrâneo. Então, no caso, o bulbo ele é uma porção do caule que se desenvolve, né? Não é o caule em si da planta. Assim como na batata, né, nos tubérculos, existe o caule que sustenta as folhas e existe essas porções do caule que são os tubérculos, onde ocorre o armazenamento de nutrientes. Bom, pessoal, aí para essas partes vegetativas, eu acho que já temos bastante informação, né, o que vocês precisam. Espero que seja útil para vocês nas atividades. Não deixe de assistir os vídeos e qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta lá na atividade, né, na turma de vocês, na sala de aula virtual, ou mesmo no próprio YouTube, né, no canal. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo.